E vamos compartilhar. Vocês estão enxergando a tela? Alguém, por favor, fale para mim. Tá ok, professor. Beleza. Então, hoje a gente vai tratar um pouquinho da questão paisagem. Lembre-se que na semana passada a gente falou um pouco dos fatores de degradação, né, químicos e físicos, e a gente começou a questão biológica, né, e um dos pontos interessantes dessa, tanto do ponto de vista da degradação quanto do ponto de vista da restauração, é o elemento paisagem, né. Essa temática, paisagem, a gente já dá uma abordagem bem básica, inicial, lá na ecologia geral, né? E agora a gente usa isso de uma forma mais aplicada, né? É uma temática bastante importante em restauração, principalmente quando se fala em planejamento dessa restauração, considerando uma escala de paisagem, né? Então, a gente tem projetos, muitas vezes, de restauração que são pontuais, como esses que vocês vão fazer, né? Então, eles estão focados em uma propriedade, ou eles estão focados em um licenciamento de uma obra que vai ser feita, né? Mas a gente tem projetos de restauração que estão pensando a paisagem como um todo, né? Talvez um exemplo dos mais presentes que a gente tem hoje no Brasil é o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica. Vejo que esse projeto, né, ele, um programa, na verdade, porque envolve vários projetos, ele é pensado para uma área extremamente ampla, né, com vários municípios, várias propriedades, várias áreas particulares e públicas envolvidas. Então, quando a gente pensa essa escala de paisagem, a restauração em escala de paisagem, né, é uma estratégia que ela é bem mais ampla do que pontualmente executar algumas atividades de restauração. Só para lembrar um pouco em termos de definições, né, paisagem é um conjunto de estruturas naturais e sociais de um determinado local, que envolve tanto elementos naturais e a relação humana com esses. E por que a relação humana? Porque constantemente as ações humanas estão interferindo nessa paisagem e estão modificando essa paisagem. Então, hoje, quando a gente anda, né, pelas estradas ou anda de avião e você observa a paisagem, com certeza, a grande parte daquilo que você está observando tem interferência humana, em menor escala ou em maior escala, né? Desde uma floresta com pouca intervenção, né, até uma paisagem totalmente modificada, como é uma cidade, por exemplo, né, um núcleo urbano, né, que altera completamente aquela paisagem original que existia ali. Em geral, a paisagem, os elementos dessa paisagem são classificados em 3 grupos. A matriz, que nesse esquema que vocês estão vendo está representado por esse fundo branco quadriculado, né? E a matriz é aquilo que vai predominar dentro de uma determinada paisagem, né? Hoje, muito claramente, a nossa matriz é uma matriz agropecuária, né? Assim, isso é o que predomina na nossa paisagem como um todo, as atividades agropecuárias, em termos de quantidade, né, de volume, de ocupação de espaço e tudo mais. No entanto, se você vai para um núcleo mais urbano, essa matriz pode ser uma matriz urbano-industrial, né? Então, depende muito do local onde você está fazendo essa observação. Os fragmentos ou manchas, que são essas estruturas verdes, verde musgo aí, que vocês estão observando, normalmente são relictos, né, são remanescentes
da vegetação original que compõe essa paisagem, né? E os corredores, que nessa figura estão representados por essa estrutura linear, sem muita forma, em azul claro. E os corredores, eles têm uma funcionalidade dentro da paisagem, que é conectar esses fragmentos ou manchas através da matriz. E esse através da matriz é um termo bastante importante aqui, porque esse através da matriz é o que a gente vai ver mais para frente, chamado permeabilidade. Toda a matriz, ela permite mais facilmente as espécies transitarem por ela, dependendo da ação, da atividade que é desenvolvida. Então, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Mas o interessante dessa ideia do corredor é isso, é conectar esses fragmentos através da matriz. Então, se a gente, né, pega, por exemplo, uma imagem de satélite, aqui, essa é uma imagem aqui de Santa Catarina, alguém tem ideia o que é essa atividade que está em maior quantidade concentrada aqui no centro da nossa imagem? Desculpa, pessoal, é que eu não consigo ver o chat, então vocês têm que falar. Eu sei que veio uma mensagem lá, mas... Arroz? Isso, arroz. Então, vocês imaginem que na atual situação da conjuntura nacional, esse cara é um milionário, né? Então, é arroz irrigado, né? Essa é uma... Aqui, descendo para o Vale do Itajaí. E vocês percebem, né, que essas atividades agropecuárias, de uma forma geral, se a gente somar o arroz com pastagem, com outro tipo de lavoura, com, né, tem uma matriz, né, essa atividade agropecuária de uma forma geral. Também a gente consegue identificar nessa paisagem esses fragmentos ou manchas de vegetação nativa, né, em alguns pontos, pode estar ligado à reserva legal
Ô, o que que deu aí, gurizada? Deve ter caído a luz dele lá. Ninguém tem o WhatsApp dele para mandar uma mensagem, ver o que tá acontecendo? Ah, eu tenho o da Karine aqui também, vou tentar mandar pra ela. Não saímos daí. Só eu que tinha caído da sala? Acho que sim, professor. Tá. Que slide eu tava? Só para mim conseguir me. Sobre o que eu estava falando quando parou. Eu acho que era depois daquela foto do arroz irrigado. Nossa, tava lá? Então eu vou ter que voltar bastante. Eu já tinha começado a falar de fragmentação? Estava falando que o arroz era matriz, aí pifou o meu aqui.
Tá, então vamos voltar. Eu já tinha passado bastante coisa, mas não tem problema. É que é difícil, eu não percebi que havia sido caída a conexão. Tá. Bom, nessa paisagem, então, a gente tem a matriz, que é o caso do arroz, né, que predomina não só o Não tá arroz. aparecendo. Oi? Não tá aparecendo a Ah, apresentação. tá. Deixa eu ver, então eu tenho que voltar a compartilhar. Voltou? Eu vou. Uhum. Então, o arroz, assim como outras atividades agropecuárias, né, e que predominam, então, nessa paisagem e compõem o que a gente chama a matriz. Nessa paisagem também é possível identificar alguns capões, fragmentos de vegetação nativa, que são remanescentes, né, do que era originalmente cobria essa área. E esses fragmentos, então a gente consegue identificá-los, pode ser que eles estão associados a uma questão de reserva legal, uma área de preservação permanente, uma área de difícil acesso, não sei, mas de toda forma eles estão presentes nessa paisagem. E nessa parte mais central da imagem, um curso d'água, né, que pela própria característica natural do curso d'água, e pela exigência em termos de legislação, acaba cumprindo essa função de corredor ecológico, né? O interessante do corredor é que ele não necessariamente precisa conectar exatamente fisicamente todos os fragmentos. O que é talvez a palavra bastante importante aqui é quanto que ele facilita esse processo das espécies se comunicarem através da paisagem, né? Então, esse é um processo bem importante aqui na identificação desses elementos na paisagem. Se vocês observarem nessa imagem, também à direita, no canto da direita de cima, existe um outro curso d'água que tem basicamente a mesma característica, né? Bom, a questão chave em relação a esses elementos da paisagem é que as atividades humanas vêm interferindo na paisagem há muito tempo e a consequência direta disso é o processo de fragmentação, que basicamente é a substituição desse ecossistema natural por outro uso da terra. Isso pode ser uma atividade agrícola, pecuária, florestal, em termos de plantio, pode ser uma atividade urbano-industrial, pode ser outra função. De toda forma, esse efeito da fragmentação, ele interfere diretamente em termos de perda de habitat. Então, toda vez que tu substitui a vegetação nativa por outro uso da terra, você vai ter uma perda de habitat, né? Diretamente afeta isso, e indiretamente afeta esses remanescentes que ficaram dentro da possibilidade deles se comunicarem nessa nova paisagem que se formou, né? Através, então, da matriz. E esses efeitos indiretos do processo de fragmentação vão desde a questão da borda, né, que nesse exemplo que vocês estão vendo, todos os fragmentos têm essa parte mais central, que é uma cor mais escura, e a parte mais da borda, que é a parte que é afetada indiretamente pelas atividades que estão ocorrendo ali na matriz. Então, vocês imaginem um fragmento como aquele lá na lavoura de arroz, que antes a gente estava vendo, próximo à lavoura de arroz. Toda vez que há uma atividade, por exemplo, como a aplicação de um herbicida, fungicida ou inseticida, uma parte desse material acaba afetando essa borda. Assim como a borda é influenciada pela questão da luminosidade, né, do vento, da umidade que existe. Então,
a borda tem um padrão diferenciado do que a região mais central desse fragmento, né? E também, outro ponto bastante importante desse processo de fragmentação é que, em algumas situações, ele gera a ruptura do fluxo gênico. O que significa isso? A possibilidade de troca de material genético entre as espécies presentes nos diferentes fragmentos. E como isso ocorre? Isso pode ocorrer diretamente no caso de animais que se movimentam pela matriz, ou indiretamente no caso das espécies vegetais, porque dependem em grande parte que os animais façam esse processo de troca de material genético, seja pela polinização, seja pela dispersão de frutos e sementes. Um ponto que eu acho que é bem importante nessa discussão é que é difícil imaginar que nós vamos simplesmente abandonar as atividades que estão sendo feitas, né, e deixar todo esse processo de regeneração acontecer novamente para que se recupere a paisagem original como ela era 10 mil anos atrás, né? Tem toda uma questão econômica, social e cultural envolvida nisso, que dificilmente pelo menos numa escala de curto tempo, a gente pode imaginar que isso vai se modificar significativamente. Então, a pergunta central é como que a gente compatibiliza essas atividades produtivas com a necessidade de conservação dessas unidades naturais a longo prazo. Veja, quando eu falo a longo prazo, é justamente por essa questão do fluxo gênico. Porque uma coisa é ir lá e ver, sobrou tantos indivíduos de determinada espécie. Tudo bem. Mas como isso se mantém ao longo do tempo na paisagem? E aí é que a questão da permeabilidade da matriz ele passa a ser bem importante. Bom, para isso, existem várias proposições do que pode ser feito para melhorar essa questão da permeabilidade da matriz. Das mais variadas possíveis, desde a questão mais individual, por exemplo, como a questão do consumo consciente, né, até proposições de sistemas produtivos diferentes, como a questão da agricultura orgânica, né, ou estratégias de marketing, como a questão de certificação. Para a nossa situação propriamente dita, a gente vai trabalhar mais com essa ideia das unidades de conservação, dos corredores ecológicos, da recuperação das áreas propriamente ditas e os sistemas agroflorestais, que são uma estratégia hoje bastante difundida, principalmente para pequenos agricultores, né? Um ponto interessante dessas proposições, dessas alternativas, é que, primeiro, não existe uma solução simples. Então, dificilmente vai ter uma dessas propostas aí que vai dizer assim, isso vai resolver todos os problemas. Com certeza não vai. E a outra questão é que também a gente não precisa pensar numa solução única, né? Então, é possível pensar uma combinação de diferentes soluções dependendo da situação que acaba se impondo da característica específica de cada situação. Algumas estratégias têm sido bastante usadas, principalmente pensando na questão restauração, né? E aí vem algumas propostas, por exemplo, aumentar a área de fragmento. Com certeza, aumentar a área de fragmento tem um ganho bastante significativo do ponto de vista da conservação. Por exemplo, propor uma nova unidade de conservação. Por outro lado, essa proposta certamente enfrenta algumas restrições. Então, tem gente que vai ser contrário à questão de fazer uma nova unidade de conservação, porque isso pode afetar a questão da área produtiva, né? Então, nem todo mundo é a favor de, por exemplo, aumentar as áreas de fragmentos, né?
Uma outra estratégia, né, é a ideia dos corredores ecológicos. Então, de certa forma, a gente melhora essa questão da permeabilidade. Os fragmentos, eles permanecem os mesmos, mas a gente vai dar um jeito de conectá-los, né, e com isso aumentar essa questão da viabilidade desses fragmentos a longo prazo. Vejo que é uma estratégia que afeta parcialmente a questão da área produtiva, né, mas tem um bom resultado do ponto de vista de conservação. Não tão alto, porque não são todas as espécies que têm essa capacidade de se aproveitar dos corredores ecológicos. Os stepping stones têm a mesma lógica dos corredores ecológicos, porém, em vez de ser uma ligação física entre, né, dois fragmentos, por exemplo, trabalha muito com a questão virtual. A gente vai ver um exemplo disso, como isso é aplicado na prática. E também teria a possibilidade de a gente trabalhar com qualidade do fragmento, né? Nesse caso, a gente não aumentaria o tamanho do fragmento, mas sim a gente trabalharia principalmente a qualidade dele. Alguém imagina ou tem alguma opinião como a gente pode aumentar a qualidade de um fragmento sem aumentar o tamanho dele? Adensando espécies nativas na área, cercando para evitar circulação de animais. Não sei, professor. Certamente o cercamento, sim, é uma estratégia interessante, porque toda vez que o gado, por exemplo, né, animais exóticos, no caso como a vaca, cavalo, porco, entram dentro de um fragmento, eles geram uma perturbação bastante significativa em relação à regeneração, especialmente. Adensamento ou enriquecimento pode ser uma estratégia, especialmente quando esse ambiente já está perturbado e alguns desses elementos estão faltando, entre aspas, dentro desse ecossistema. Sim, então, é possível reintroduzi-los através dessas estratégias. Mais alguma sugestão de como aumentar a qualidade sem afetar o tamanho? Prof, cortou aqui. Você O pode corretor foi repetir falar. os dois últimos, por favor? Desculpa, Sabrina, eu não entendi. É que cortou tua fala. Eu não entendi os dois últimos tópicos que você falou que poderia ajudar. No slide ou na resposta para o Nicolas? Não, na resposta. Tu falou de cercamento e mais dois que não deu para entender porque cortou. Que era o enriquecimento ou adensamento. Que quando você faz, por exemplo, se tu tem um elemento que tu identifica que falta naquele ecossistema, né, que não está mais presente, você pode reintroduzi-los através do adensamento ou enriquecimento. Ok, obrigada. Mais alguma estratégia que vocês acham que possa ser usada para melhorar a qualidade de um fragmento? Aumentar a fauna nativa para mais polinizadores, no caso? Sim, por exemplo, estimular os polinizadores é uma possibilidade. Leandro, acho que talvez você tinha. Conectar os fragmentos com mais corredores Mas ecológicos e daí tudo tu mais. já tá na outra estratégia que é o corredor. Tá correto, né? Mas não tá errado, mas necessariamente tu vai ter que perder um pouco da área produtiva fazendo o corredor.
a escolha do local desses fragmentos, se for assim para escolher lugar mais próximos, talvez adensar os fragmentos no mesmo local, por exemplo? Uma boa questão. Será que é mais estrategicamente é melhor tu ter poucos fragmentos grandes ou ter muitos fragmentos pequenos? Eu imagino que é melhor grandes, né? Se for pensar, por exemplo, em grandes felinos ou espécies assim, dependem de áreas bem maiores, Uhum. por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, se tu tiver grandes fragmentos, mas poucos, né? Parte de algumas espécies talvez não estejam presentes dentro desses fragmentos, não sejam cobertas, digamos assim. Só que também poderia causar muito mais efeito de bordas, por exemplo, né? Dependendo do tamanho do fragmento, se fossem menores, né? Perfeito. Aí tu botou o ponto específico que eu queria chegar, que é a questão do efeito de borda. Então, especialmente para fragmentos pequenos, que é onde o efeito de borda tem maior problema, digamos assim, onde ele afeta mais, a qualidade do fragmento, ou melhorar a qualidade do fragmento é bem importante. E como que eu faço isso? Diminuindo o impacto das atividades que estão no entorno desse fragmento. Então, não necessariamente abandonando as atividades produtivas, mas sim tornando elas menos impactantes sobre o fragmento. Isso é mais ou menos a lógica que está por trás das zonas de amortecimento de unidades de conservação, né? Então, por que essas zonas de amortecimento das unidades de conservação são mais restritivas? Justamente para que as atividades produtivas que ocorram ali gerem menos impacto sobre aquele fragmento, por exemplo, que é uma unidade de conservação. Dessa forma, mesmo que eu não aumente o tamanho da unidade de conservação, ela se torna, do ponto de vista de conservação, mais interessante e podendo, de certa forma, receber ou conservar melhor as espécies. Muito bem. Então, vamos ver algumas iniciativas dessas, rapidamente, e a gente... para a gente discutir e visualizar como isso está sendo trabalhado em termos de estratégias de restauração no país como um todo, né? Então, os corredores ecológicos, né, basicamente isso que a gente já discutiu, né, a ideia de conectar esses remanescentes. Aqui está colocado como ligar unidades de conservação, porque basicamente está esse conceito sendo retirado do SNUC, né? Mas a lógica do corredor ecológico não é só para a unidade de conservação, e sim para todas as unidades de paisagem, que são esses fragmentos ou manchas que existem na paisagem. Então, aqui alguns exemplos de como isso está sendo aplicado nesse planejamento da paisagem, né? Esse é um corredor da Mesoamérica, ou seja, da América Central, né? Para vocês terem uma ideia do tamanho da escala dessa proposta, né? Envolve diversos países, né? E a ideia é conectar todas as áreas protegidas, unidades de conservação e tal, que existem nesses diversos países, através do corredor. Então, se vocês olharem as imagens em verde escuro e verde mais claro, já são as unidades que são estabelecidas e áreas protegidas, e em amarelo, o planejamento desse corredor conectando esses diversos fragmentos. Vejam que é um exemplo que essa proposta não necessariamente as pessoas vão deixar de morar ou vão deixar de existir ocupando esse território onde o corredor vai passar.
Muito pelo contrário, na verdade, eles integram as atividades produtivas dessas propriedades junto com a conservação para fazer essa conexão através da matriz. No Brasil, a gente tem iniciativas governamentais, por exemplo, como no Ministério do Meio Ambiente tem um projeto de corredores ecológicos, e esse projeto ele está associado a 2 biomas brasileiros, que é o amazônico e a Mata Atlântica, né? No corredor da Amazônia, conecta uma série de unidades de conservação, terras indígenas, florestas nacionais, RPPNs, né, um projeto bastante ambicioso do ponto de vista né, de uso e conservação dos recursos. Até onde eu sei, está praticamente parado nos últimos anos, essa proposta não tem avançado. A proposta do governo federal para a Mata Atlântica é unir essas diversas unidades de conservação que existem nessa parte do litoral da Bahia, especificamente. Esse é o corredor inicial que está sendo trabalhado na Mata Atlântica. Alguém tem uma ideia por que eles escolheram essa região para ser a proposta inicial dos corredores na Mata Atlântica? Pega um pedaço do Espírito Santo e um pedaço do litoral da Bahia. Teria alguma relação com ser uma área ali meio de transição com os outros biomas ali mais do Nordeste? Caatinga e coisas assim? Na verdade, não. Nesse caso específico, não. Bom, um dos fatores é porque tem várias unidades de conservação, como vocês podem ver nos pontinhos verdes. Mas o motivo de ter várias unidades de conservação é que justamente essa região da Mata Atlântica é a que detém os recordes de biodiversidade que a gente tem no Brasil, em termos do bioma, né? Inclusive, alguns recordes mundiais de diversidade de espécies arbóreas por hectare estão presentes em algumas dessas unidades de conservação. Para vocês terem uma ideia, uma que é do Espírito Santo, não vou saber exatamente qual delas, foi identificado mais de 480 espécies de árvores em 1 hectare. Né? Então, isso é mais diversidade do que toda a Europa, por exemplo. Né? Então, essas regiões são de altíssimo nível de biodiversidade dentro do bioma. Então, por isso eles escolheram isso como a principal, a primeira estratégia em relação a isso. Aqui tem algumas outras propostas, todas propostas oficiais de corredores ecológicos no país, né? Alguns que juntam 2 unidades de conservação, como o Parque Nacional da Serra das Confusões e o da Capivara, né? Então, essa zona central entre as duas faz parte desse corredor ecológico. Tem um lá na Caatinga também, tentando juntar algumas unidades de conservação presentes nesse bioma. Né? Tem esse no Cerrado, que é aquela região do Jalapão, também com diversas propostas de unir essas unidades de conservação. Né? Santa Catarina também tem suas propostas. Nós temos, no mínimo, 2 corredores ecológicos, um que é o do corredor Chapecó, ali mais na direção oeste do estado, né, e o outro Timbó, bem próximo, inclusive, de nós aqui, chega a pegar uma parte ali de Timbó Grande, né, Santa Cecília, ali chega a pegar uma parte dentro desse corredor ecológico.
Mas agora, olhando essa imagem que eu estou colocando para vocês, não parece meio estranho esses nossos corredores ecológicos, assim, que não estão unindo unidades de conservação nenhuma de Santa Catarina? As unidades são essas em verde. Quer dizer, até o de Chapecó tem 2 unidades lá, mas o do Timbó não tem nenhuma unidade de conservação. Por que a gente faria essa proposição para um corredor como esse? Exatamente por não ter praticamente nenhuma área, os corredores talvez serem uma espécie de proteção, assim, um pouco de preservação, talvez. Mas daí, se eu não tenho praticamente fragmentos, né, como unidades de conservação, que eu tenho uma certa garantia, o que o corredor, de certa forma, vai ligar? Talvez pequenas áreas de reservas legais, por exemplo, assim, alguma coisa. Na prática é isso. Na prática é isso. Mas esse slide e essa provocação minha é só porque para chamar a atenção de como a gente precisa ver isso numa escala um pouco maior, né? Então, claro, quando a gente olha só Santa Catarina, não parece fazer muito sentido esse corredor do Timbó. Mas quando a gente olha a proposição maior, que envolve a floresta de araucárias, né, essa ideia do corredor Timbó e Chapecó serve para unir diversas unidades de conservação que existem no Paraná com os fragmentos de Santa Catarina, né? Então, ela é bastante estratégica do ponto de vista de paisagem, justamente por causa das unidades que estão no Paraná, não necessariamente em Santa Catarina. Então, é só isso, é um pouco a justificativa de por que foi pensado esse corredor dessa forma. E sim, no caso de Santa Catarina, dentro do corredor Timbó, o que vai ser feito é a conexão entre esses pequenos fragmentos que existem com esses maiores que fazem parte da paisagem como um todo. Aqui estão alguns dos objetivos dos corredores de Santa Catarina, nesse caso específico, né? Só queria chamar a atenção dessa ideia da permeabilidade da matriz, né? Isso é um dos objetivos que está definido lá nos corredores ecológicos de Santa Catarina, e recuperar as áreas de conexão, né? O que é interessante, aqui especificamente do corredor Chapecó, que a proposta, da mesma forma lá que o da Mesoamérica, não é obrigar as pessoas simplesmente a saírem das suas áreas, porque aqui vai passar um corredor ecológico. Muito pelo contrário, é como integrar as atividades econômicas que já existem dentro dessas propriedades com uma possibilidade de conectar esses fragmentos através da paisagem. Então, é bem interessante, porque para cada atividade econômica que eles identificaram dentro do corredor, por exemplo, produção de grãos, produção leiteira, produção de pecuária de corte, e assim por diante, para cada uma dessas atividades econômicas, eles fizeram uma proposição do que se chama um sistema de integração econômico-ecológico. Ou seja, como diminuir o impacto dessa atividade econômica sobre os remanescentes e, de certa forma, melhorar a permeabilidade da matriz. Aqui só um exemplo de uma das atividades, né, que é para quem tem pecuária leiteira. A proposta é integrar sistemas agroflorestais com a atividade de pecuária leiteira. Então, no caso, tudo que for APP e reserva legal, vai se trabalhar com a recomposição dessas áreas, usando sistemas agroflorestais com erva mate e arbóreas nativas, e
Fora das APPs e reservas legais, nas áreas mais produtivas, propriamente dito, a ideia é do pasto sombreado. Vejam que, do ponto de vista da permeabilidade da matriz, um pasto sombreado, mesmo que seja com eucalipto, é melhor do que um pasto sem nenhum tipo de árvores. Então, isso é uma estratégia interessante do ponto de vista de planejamento dessa paisagem. Então, aqui são algumas imagens dos corredores lá, dos sistemas agroflorestais, com erva mate, tem café, tem outras espécies, e no caso do pasto sombreado. E outra estratégia que eles estão usando bastante para esses corredores ecológicos é o pagamento por serviços ambientais. Então, todos aqueles agricultores que têm áreas de remanescentes florestais fora de APP e reserva legal, ou seja, tem um excedente de remanescentes florestais, podem se candidatar a receber essa questão do pagamento por serviço ambiental. Né? O valor não é muito alto, mas, obviamente, para uma área que, do ponto de vista dos agricultores, tem pouca importância, ele acaba recebendo algum valor por ter mantido aquela área. Né? Muita gente acaba, às vezes, criticando essa ideia do pagamento por serviços ambientais, né, por achar que é bastante caro, né. No entanto, essa questão do caro é muito relativo, depende, né, qual é a prioridade em termos de onde você quer alocar o seu recurso. A gente gasta bastante dinheiro com muita coisa que talvez não fosse tão prioritário assim. Uma outra coisa interessante são as propostas dos corredores urbanos. E por que é interessante? Porque a matriz urbano-industrial é a mais impermeável que existe, a mais difícil que tem para as espécies conseguir tanto atravessar essa matriz quanto se manter. Com certeza é a questão das áreas urbanas industriais. Então, hoje já se tem trabalhado bastante com essa ideia dos corredores urbanos, né? Esse é um exemplo lá em Manaus, está conectando não necessariamente unidades de conservação, mas muitas vezes são praças, parques, áreas verdes dentro do município, né? E aí está se trabalhando algumas dessas propostas. Esse é de um corredor do sauim de coleira, que é esse primata que vocês talvez estão vendo aqui na imagem, na parte de baixo. E aqui está a proposta, né, pensando na paisagem, integrando as APPs, né, então os cursos d'água, junto com essas unidades, esses parques, praças, áreas verdes dentro do município. Tem um outro projeto interessante em São Paulo, que também trabalha com essa questão da ideia dos corredores e trabalhando com os polinizadores, nesse caso com espécies nativas de polinizadores, né? Então, a maior parte abelhas sem ferrão, e criando dentro do espaço urbano pontos de apoio para esses polinizadores. Então, pontos onde que eles possam nidificar, né, ter os ninhos e tudo mais, e também a alimentação. Também é bastante, cada vez tem sido mais debatido e trabalhado essa questão de corredores de fauna, né, isso especialmente em obras como grandes rodovias, né, onde tem muito problema nessa matriz, né, da rodovia, gera muito problema do ponto de vista da movimentação da fauna na paisagem, né? Então, como facilitar esse processo, né? Então, tem alguns exemplos que aqui não são no Brasil, mas esse de baixo aqui, à direita, que vocês estão vendo um primata atravessando uma espécie de uma ponte ali, é aqui na BR-116, que eles fizeram algumas dessas passagens
pela rodovia para esses animais, né? O Stepping Stones, ele tem a mesma lógica dos corredores, né? No entanto, em vez de eu ter literalmente uma ligação física entre os fragmentos, eu tenho pontos de apoio, né? Essa ideia do Stepping Stones são esses pontos de apoio na matriz para que, de certa forma, as espécies possam atravessar essa matriz ou né, tornar essa matriz mais permeável para que essas espécies tenham essa capacidade, né? Então, é a mesma, uma lógica semelhante do corredor, no entanto, com uma estrutura, digamos assim, um pouquinho diferenciada. Aqui, um exemplo como isso fica na paisagem, né? Nós temos 2 fragmentos aqui, com uma matriz que é basicamente agrícola, né? E como a gente pode, de certa forma, criar esses pontos de apoio para que, imagine um animal que precisa ou tem a necessidade de se deslocar de um lado para o outro dessa matriz, né? Sei lá quantos quilômetros tem aí, como que você pode, de certa forma, criar esses pontos de apoio na paisagem e permitir com que esse movimento ocorra mais facilmente. E muito forte tem se trabalhado também a ideia do paisagismo associado a essa questão de paisagem como todo. Então, o paisagismo que sempre foi muito visto, né, como plantas exóticas, né, a questão estética acima de tudo. No entanto, atualmente a questão ecológica também está sendo inserida dentro dessa ideia do paisagismo. Então, o paisagismo ecológico, o paisagismo de conservação, tem sido bastante trabalhado também aí bastante mais fortemente nos núcleos urbanos, né? Então, como pensar e planejar áreas urbanas utilizando arborização urbana, o paisagismo para isso, né? Então, tanto áreas verdes dentro dessas núcleos urbanos, quanto a questão da arborização em si. Então, são propostas das mais variadas, né, no mundo inteiro, um pouco pensando como trazer um pouco dessa, o aspecto mais natural para esses ambientes urbanos. Um exemplo interessante é a proposta do Jardim Botânico de Florianópolis, que está parcialmente parado, parcialmente foi realizado, mas lá o Jardim Botânico está dividido em 3 estações, 1, 2 e 3, como vocês veem a imagem ali, e cada uma dessas estações representa um ecossistema natural da ilha. Então, a estação Itacorubi, por exemplo, representa um mangue, né? Ali já tem um mangue, né? Tem um mangue natural, um dos maiores mangues em áreas urbanas do país. E então ele vai trabalhar isso muito fortemente, a questão de educação ambiental e tudo mais relacionado a esse ecossistema. A estação da Cidade das Abelhas está trabalhando com a floresta umbrófila densa, ou a floresta de morraria, como eles dizem ali, porque fica nessas áreas de morros, né, de topos de morro e tudo mais. E a estação 3, lá em Canasvieiras, no Sapiens Park, com a restinga. Então, os 3 ambientes principais, ecossistemas principais de ocorrência na ilha, representados nas 3 estações do Jardim Botânico. Hoje, só a estação 1, digamos assim, saiu do papel do ponto de vista de visitação e de circulação das pessoas. E aí é frequente, atualmente, cada vez mais, a ideia, né, dos paisagistas, que muitas vezes não têm informação nenhuma para conhecer a questão das espécies propriamente dita, mas acabam, quando compram a ideia do uso de espécies nativas, por exemplo, e por que espécies nativas, não só por uma questão estética, mas pela questão de conservação,
aderem e acabam difundindo bastante com propostas bem interessantes, inclusive. E talvez o grande esforço que o Brasil fez em termos de planejamento da paisagem como um todo, nos últimos anos, foi o Cadastro Ambiental Rural, né? A ideia do CAR, se vocês pensarem a lógica, por que foi feito o CAR, é como planejar a nossa paisagem do ponto de vista ambiental, né? Então, essa foi a ideia, e para isso, a gente teria que mapear o país inteiro do ponto de vista do uso da terra, onde estão os fragmentos, onde estão as áreas de preservação permanente e tudo mais. O CAR é uma ideia muito boa, em termos de planejamento, porém mal executada. E mal executada porque a lógica que se construiu o CAR foi de autodeclaração, e aí acabou gerando bastante imprecisão nos dados que estão fornecidos, né? Isso, então, gera um tipo de dificuldade associada ao uso desse dado propriamente dito, que agora a promessa é que aos poucos a gente vai aperfeiçoando isso e tornando isso um pouco mais útil do ponto de vista de planejamento da paisagem como um todo. O interessante é que, junto com o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, foi criado o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental. Então, a ideia não é só ver uma fotografia de como nós estamos hoje, que é o que o CAR basicamente faz, mas como que, então, a partir disso que a gente está identificando na paisagem, nós planejamos e executamos o processo de recuperação das áreas. Então, o CAR, com certeza, hoje é a ferramenta que vai criar a maior quantidade de oportunidades associado à restauração ecológica. Porque praticamente todas as propriedades identificadas e inseridas dentro do CAR tem alguma questão relacionada à APP ou reserva legal que precisa ser regularizada. Então, isso tem gerado, né, ou vai gerar ainda mais quando o PRA propriamente sair do papel, uma demanda bem significativa dessas estratégias de restauração, pensando na paisagem como um todo. Então, deixa eu parar a nossa minha apresentação aqui. Você estava enxergando eu apresentar? Deixa eu parar de